comunicar também, vamos estar ao vivo no Instagram da Daniela, do Andrei, do IBCF. Primeiro, é uma honra ter duas figuras ilustres, maravilhosas, nesse encontro fantástico. E como hoje é um encontro curto, a gente só tem 45 minutos, eu não vou perder meu tempo fazendo apresentações e nem perdendo o tempo da live de vocês. Então, muito obrigado por estarem aqui, Daniela e Andrei, e eu deixo tudo com vocês, eu volto ao final. Boa live! Obrigado. Obrigada, Inácio. Isso aí, nós estamos entre amigos, né, Dani? Para nós bater papo, conversar, é igual sentar, como se fosse Minas Gerais aqui, sentar e tomar um cafezinho, né? Exatamente, meu amigo, uma coisa boa demais. Esse é só um dos nossos muitos pontos de contato, né, André? Então, a gente poder falar desse assunto maravilhoso, né, da gente poder juntar aí esses nossos trabalhos que estão tão orientados para esse mesmo propósito, é uma alegria, e o IBCF vem fazendo esse trabalho lindo de formar, reforçar a educação continuada, convidar as pessoas ao aprofundamento, depois de todo esse cenário que a gente vem experimentando das constelações. Então, eu olho sempre com muito entusiasmo para o trabalho do IBCF, me considero uma das fundadoras de coração, e é bom demais a gente estar reforçando esse movimento aqui no Brasil. Maravilha, gente. Dizer aí para o pessoal que está nos acompanhando também através do Instagram, que nós estamos batendo um papo aqui, eu e a querida Daniela Migliari, junto com o Instituto Brasileiro de Constelações Familiares, o IBCF, porque estaremos juntos com uma galera fenomenal no final de agosto, no congresso que vai acontecer em São Paulo, dias 29 e 30 de agosto. O IBCF, junto com as outras duas organizações que envolvem os trabalhos das constelações, né, que reúne, como é que chama? É ABC Constelações, né? ABC, Associação constelações. Brasileira de Constelações, e qual que é a terceira? A terceira é um movimento. Depois você entra aí, Inácio, para dar um Alguém vai reforço para contar aí gente. para nós aí o nome da Centro de Excelência, Centro de SEX chama. Excelência. Isso. Nós SEX. conhecemos as pessoas, gente, não decoramos nome, não. E, enfim, as três instituições vão estar juntas, né, realizando esse evento, que é aberto a todas as pessoas interessadas. Reúne, claro, os consteladores, terapeutas, pessoas interessadas em poder aprofundar nesse universo, até porque vai ser um evento com teoria e prática, mas também aberto a todas as pessoas que estão interessadas em conhecer o universo da constelação familiar, tá? Como nós estamos ao vivo no Instagram e aqui no StreamYard, gente, vai ter um ecozinho pequenininho mesmo, por conta eu acho que né, a gente não consegue tirar o som total do Instagram, né? Mas nós vamos lidando. Isso aqui, ó, é igual a gente trabalha no campo de constelação. Nós vamos trabalhando com a realidade tal e qual ela é e pode ser. A gente não trabalha com a idealização, a gente trabalha com o real, né, Dani? É isso aí, para a gente conseguir chegar a mais pessoas, André, porque eu acho que é por uma ótima causa a gente poder trazer isso aqui também nos nossos perfis, porque acaba que a comunicação do IBCF ela fica muito focada no grupo dos consteladores. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse congresso que o IBCF está promovendo, ele é aberto a todas as pessoas que querem se instruir um pouco mais no legado que Bert Hellinger deixou e que aqui no Brasil encontrou uma amplificação em muitos corações, com formatos diferentes. Então, assim, eu vejo que um dos valores do BCF que eu mais prezo é que todos aqueles que realmente dão esse lugar a Bert Hellinger, com toda essa honra, com todo esse carinho, com toda essa atenção, podem se conectar com a sua forma própria de expandir o campo, né, mas sempre com essa reverência, com esse cuidado com o legado de Bert Hellinger. Fora isso, todos são bem-vindos, as pessoas também que querem simplesmente estudar e conhecer um pouco mais, e talvez não sejam consteladoras, mas que vão ter essa oportunidade de conhecer muitos dos nomes que estão aí atuando no Brasil, né? Então, Andrei, hoje a gente tem esse tema que é tão comum a nossos Dani, corações, a cuidar gente das feridas.
Oi? Aí no celular, tenta tirar o som total do celular pela lateral aí, que eu acho que o eco acaba. Tá. Eu tento e ele volta um pouquinho. O que a É, o gente pode fazer mínimo ele fica. o que a gente pode fazer é Bom, silenciar tá tudo a ótimo. página do StreamYard, que a gente pode fazer isso. Tem um lugar lá no navegador que Não precisa não, você Dani. Vamos. não? As pessoas podem suportar um eco, tá tudo tranquilo. Não é, gente? A gente pode quando a gente não consegue, quando não é possível, a Eu gente fiz aqui, tá, Andrei? Ficou muito bom. É só você entrar lá em cima no StreamYard, no seu navegador, e tem lá som, e você desliga lá, e a gente fica só com o som do Instagram. Vê se você consegue no computador. mas o Instagram ele tem um Olha um só, delay. aqui, ó, vou te mostrar aqui, ó, tá vendo? Aí tem som, você fecha o som dessa aba. Não tô achando. Não tá vendo, não? Não. É lá onde você tem o endereço, StreamYard, Aham. aí você clica na câmerazinha, ou onde tem o som Sim. dessa aba. Entendi. Aí tem como silenciar a aba, e a gente fica usando só o som do Instagram. Entendi. Agora deu. Então Deu? vou aumentar o som do Ah, Instagram. garoto. Esse, quem sabe, faz ao vivo. Pronto, gente. Maravilha. Aprendendo ainda por cima. Ficou perfeito, gente. Isso. E Maravilha. eu nem falei que o pessoal podia suportar um eco, não teve nada disso. Entendeu? Não, e tem o pessoal comentando aqui, o que está ecoando na nossa alma? O meu jeito ariano é mais prático, entendeu? Tipo assim, vai do jeito que tá. Maravilha. Ô, Dani, você tá falando aí do legado de Bert Hellinger, e eu acho que é importante a gente falar para as pessoas sobre isso, né? O legado do Bert é o legado de postura, de uma percepção do campo absolutamente em sintonia com aquilo que se apresentava, né? Uma condução maestral, porque dominava várias áreas terapêuticas e sabia utilizar a ferramenta que precisava ali com a pessoa, uma postura interior isenta de contaminação, ou seja, sem desejo de fazer pela pessoa, senão de ajudá-la e auxiliá-la, né, a ver, a enxergar aquilo que é realmente importante. Então, são posturas, né, que o IBCF e as outras instituições prezam por manter e a gente aprender com elas, né, Dani? Uhum. E aí a gente vem nesse tema tão importante, cuidar das feridas do passado para usufruir do presente. Quando a gente fala dos vínculos sistêmicos, a gente está o tempo todo lidando com isso, lidando com a forma como a gente se vincula. Só uma coisinha, Andrei. Fecha seu microfone dentro da aba também do StreamYard, por favor. Tá. Aí. Fica sem som. Uhum. Tem que ser assim. Fala aí, pessoal. Tá com muito eco ainda? Por favor. Senão porque a gente fecha o Instagram e vamos focar só no IBCF mesmo. Porque antes não tinha eco, agora tem, né? Uhum. Entendi. Então volta. Então acho que vai ter que ser o método ariano mesmo. Então vamos lá. Abrir o som do navegador e vamos com um ecozinho aqui. Tá certo. Pronto. Aprendendo. Sim, vai. Maravilha. Então, quando a gente fala de constelação familiar, de vínculos sistêmicos, nós estamos falando de conexão, né, com nossa família de origem, estamos falando em conexão com a nossa história, com o legado dos nossos sistemas, com aquilo que segue vivo em nós. E não tem nenhuma família que não traga, né, esse binômio força e vulnerabilidade, grandeza e dor e toda esse universo. Então, nós estamos falando de entrar em conexão com a nossa inteireza,
para perceber formas de vínculo que nos trazem paz, formas de vínculo que nos ajudam a fluir na vida e a liberar o campo, né, para o movimento em direção ao mais. Você já há um bom tempo trabalha com a criança interior, com a dor da criança interior, né, Dani? Como é que você começou a trabalhar com isso e percebeu nesse universo da constelação que isso era importante? Andrei, O Abraço à Sombra, que é o meu primeiro livro, ele veio até antes disso, que eu percebia que todos esses aspectos que estavam atrapalhando a minha vida emocional, eu comigo mesma, né, e que estavam ferindo as minhas relações do momento presente, não me deixavam usufruir o meu momento presente, elas vinham dessas dores, dessa criança ferida interior, mas eu até trouxe um aspecto mais amplo no subtítulo do livro, que são encontros que acolhem e iluminam a infância espiritual. E eu coloquei nesse arcabouço de infância espiritual esse tema mais amplo do inconsciente coletivo, das memórias da família, talvez para aquelas pessoas que acreditam em outras camadas existenciais, mas aquilo que age sobre nós de uma forma inconsciente, né? E logo que eu comecei a estudar as constelações familiares, eu comecei a perceber que onde o movimento em direção à vida enganchava, onde aquele movimento ficava preso, onde o amor cego se demorava por mais tempo, era exatamente onde havia a ferida da criança interior. Uhum. Então, não basta a gente se forçar a fazer um movimento, a gente também tem ali uma razão pela qual aquela resistência está atuando. Não é maldade, não é preguiça, não é. Enfim, é simplesmente uma ferida que ainda aguarda. E um dia eu estava meditando e veio uma frase bem interessante que chegou para mim, assim: resistência é procura. É como se algo na minha alma procurasse por alguém, procurasse por algum vínculo, procurasse por um pouco mais de chão para poder caminhar, né? Então, eu fui percebendo que a constelação familiar, junto com esse olhar profundo de cuidado, de auto-amor, com a criança ferida, ela ganha uma proporção muito mais poderosa e ampla, né? Uhum. É verdade plena. Na minha vida foi semelhante, né? Eu percebi que muitos movimentos de dificuldade para reconciliar com pai e mãe, para tomar a força de pai e mãe, para poder fluir mesmo tendo todos os elementos, encontrava resistência exatamente nas dores infantis, muitas vezes não reconhecidas e não acolhidas. E aí, foi isso que me levou também a começar a me interessar por esse tema e trabalhar. E é muito e eu acho, inclusive, seu percurso muito interessante, sabe, Dani? Porque eu acho que você começou pelo mais difícil. Eu sinto, por exemplo, que o trabalho com o que é um elogio a você que eu tô querendo falar, né, tô falando da sua competência, da sua Recebo. capacidade, porque para mim, quando eu evoluí para o trabalho com a criança interior, eu sentia que eu estava mexendo com algo mais complexo ainda, porque não envolvia apenas a percepção dos vínculos sistêmicos, mas todo um processo de psicoeducação, Uhum. o que hoje eu considero essencial, fundamental dentro do trabalho com as constelações familiares, porque vejo muitas pessoas que entram e saem das constelações, às vezes muito mexidas, muito tocadas, mas perdidas, Uhum. sem poder integrar aquela riqueza do que aconteceu, e apenas deixando atuar no campo e no movimento, que tem, claro, tem o seu efeito, mas às vezes perdendo a oportunidade de se apropriar de uma riqueza maior. E quando, então, esse trabalho com as crianças, com a criança interior, né, pôde ser incorporado, eu senti que esse elemento que eu sentia que faltava, pôde encontrar aqui um eco e um movimento. Mas vocês não, você já foi corajosa, já chegou de cara chutando a porta, bora falar disso aqui, né, com uma determinação que é muito bonita. Mas tem uma frase de Jung
que tenho certeza que toca a nós dois e as pessoas também, que acho que a gente podia comentar aqui, que ela diz que nós não somos aquilo que nos aconteceu, somos aquilo que decidimos nos tornar. É uma frase, ao mesmo tempo, bem simples e bem complexa, né? Sim. Como Eu hoje fiz uma palestra na Comunhão aqui em Brasília, exatamente sobre a frase limite é amor. Uhum, E aí, quando a gente fala de limite, normalmente a gente está achando que a gente está falando do limite, que seu sim seja um sim, seu não seja um não, e você vai dizer não para o outro, e o outro vai parar e vai te respeitar aqui. E, na verdade, o limite que a gente mais precisa aprender a desenvolver é da gente com a gente mesmo, uhum, né? Porque é a hora que essa criança interior, ela precisa de acolhimento, ela precisa de validação da dor. Eu falo que os 5 passos sobre a sua sombra, o terceiro passo é justamente esse, da gente se convidar a empatizar com a dor do outro, a gente perceber que o papai e a mamãe também são seres humanos simples, comuns, imperfeitos, né? O quarto passo são essas atitudes renovadas. Como é que eu vou começar a me convidar a minha criança a desenvolver novos recursos? E o quinto e último passo é eu agradecer por ter encontrado com essa minha sombra e com essa dor, né? Então, isso que você está trazendo é uma visão, Andrei, que a gente precisa ir amadurecendo e entendendo que limite é amor para a criança também. A criança se sente segura com rotina, ela se sente segura com as explicações bem definidas, com limite. É claro que tem sempre um espaço para criatividade e para aquilo que o Bert falava, né? Torce para essa criança também fazer um pouquinho diferente para ela desenvolver algo novo, né? uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente poder entender que essa educação emocional que a gente está tratando tira da gente aquele sentimento, na verdade é um sonho, é uma fantasia, e é um pensamento mágico de que eu vou fazer a constelação e a coisa vai se resolver magicamente. A gente sabe que tem determinados movimentos que, de fato, dão um clique e algo encontra lugar. Ao mesmo tempo, quantos movimentos sistêmicos a gente pode viver, quantos aprendizados e constelações das outras pessoas a gente pode assistir, e que esse perdido que você falou, essa pessoa que está perdida, ela está só precisando também dessa educação emocional para poder efetivar a mudança depois que ela saiu com aquela nova imagem interna, né? Uhum. É, Então, limite é uma dessas pontas que algumas vezes fica de fora também do acolhimento, né? inclusive limite na relação com pai e mãe, Sim. né? Vamos falar disso, mas eles estão pedindo para repetir a frase de Jung nós não somos aquilo que nos aconteceu, somos aquilo que decidimos nos tornar, né? Ou seja, na vida adulta nós todos somos convidados a nos tornar pais e mães de nós mesmos, né? Mas não o pai e a mãe que nós tivemos, mas exatamente o pai e a mãe que nos faltou. Porque faz parte da autonomia da vida adulta que a gente possa completar para a gente aquilo que a gente precisa e retirar a nossa criança interior exatamente daquele estado de falta permanente. Pois o problema não é apenas o que aconteceu lá atrás, mas o que segue ativo no hoje, né? O trauma não é a situação que aconteceu, é o efeito em nós e o que segue ativo e continua ativo em nós. E na linguagem hoje moderna do estudo do trauma, as feridas infantis são entendidas como trauma. Então elas seguem ativas em nós, no nosso corpo, como predisposição ao estresse crônico, por exemplo, que está por detrás de inúmeras enfermidades, elas seguem ativas no nosso psiquismo como defesas e padrões afetivos que a gente desenvolveu, elas seguem ativas como tendências que na psicologia é chamado de compulsão à repetição, ou seja, uma predisposição a repetir, a atualizar e a retornar, né? Ou seja, o abandonado tende a se auto-abandonar e a reproduzir o abandono, o rejeitado tende a se rejeitar e reproduzir a rejeição,
O violentado e humilhado tende a se humilhar ou se colocar numa situação de violência, se submeter a situações abusivas, enfim, é uma tendência, né? Então, na vida adulta, cada um de nós vai ser chamado a abraçar, como a Dani usa essa expressão tão linda, abraçar tudo aquilo que é sombrio em nós. Sombrio porque está no inconsciente, está no desconhecido, está no lugar não iluminado pela consciência, né? Não é porque é negativo, mas porque não está visto. E poder trazer à E que não é maldade, né, Andrei? A gente fica rotulando isso de maldade, na verdade é só porque não foi visto, que é toda a obra do Bert, o amor que vê e o amor cego, é só isso. Exatamente. Aí a Magali perguntando aqui na nossa transmissão do YouTube, vou falar pro pessoal do Instagram, e quando não tivemos os pais que perdi depois de uma tragédia na família? Exatamente, essa é uma dor, né, Magali, que a gente chama dentro da constelação de amor interrompido, quando isso foi nos primeiros anos e a gente não pôde sentir o amor dos pais, ou depois é uma pulsão de morte, que a gente quer seguir os pais que a gente perdeu, às vezes, na morte, ou uma sensação de abandono, uma sensação de rejeição. Na vida adulta, quando a gente tem a oportunidade de utilizar ferramentas como a constelação para poder perceber essa natureza de vínculo, a gente pode movimentar para trazer de volta para nós esses pais, ou seja, reencontrá-los. Reencontrá-los onde? Aonde eles estão vivos, aonde existe a continuidade do amor deles, aonde existe um encontro entre eles que é magnífico, aonde não tem separação, não tem briga, não tem divórcio, não tem morte, não tem afastamento, não tem abandono, não tem rejeição, que é aqui, ó. Cada mínima parte nossa, né? Cada mínimo pedaço tem esse encontro de paz inteiros. E quando a gente pode ver esse amor e reconhecer isso numa constelação, por exemplo, a gente pode ressuscitar os pais, ressuscitar a conexão com a presença viva dos pais e não apenas com a falta morta. Mas para isso tem um passo anterior que é acolher a dor dessa criança, né, Dani? E não só acolher, a gente passa também por um processo de não julgar. E validar, e trazer à luz mesmo que aquela criança, naquele momento, quando viveu aquela situação, ela estava ou vivendo um processo que o Bert chama também de sentimentos adotados, né? Aquilo que também vem com outras cargas, por isso que eu coloco isso tudo nesse arcabouço da infância espiritual, porque são tantas as fontes possíveis, né? Mas o fato que aquilo ali está atuando para ela, mas é algo que foi uma defesa importante que a levou a sobreviver. Até que chega num ponto da nossa maturidade psíquica em que a gente pode começar a viver no lugar de sobreviver. E é aí que muita gente se perde quando fala, por exemplo, que mas essa defesa está me fazendo muito mal, eu me tornei uma pessoa, sei lá, eu sempre gosto de dar o meu próprio exemplo, muito controladora, porque eu passei por uma infância de muita instabilidade emocional, de muita insegurança, e aí eu lembro que uma fase eu comecei a ficar assim, com raiva desse tanto de controle, isso estava afetando a relação, parentificando, enfim, por conta da ferida do passado. E aí a situação foi, um dia eu perceber que essa faca que estava sempre empunhada, que eu nem via, ela estava atuando no escuro, eu cortava a cabeça do marido, dos filhos de todo mundo, né, das pessoas com quem eu convivo, até que eu falei, não, eu quero jogar fora essa defesa, eu quero jogar fora essa espada. E na mesma hora eu recebi uma resposta dizendo, isso foi importante para você, isso é uma defesa fundamental para você, só que ela está te usando ao invés de você utilizá-la. Né? Então, é aquela hora em que a gente não joga fora a espada, a gente aprende a embainhar e a gente utiliza a defesa no lugar de ser utilizada por ela. Né? Então, tem um dos textos que eu trago, que é o botão do volume, para eu me relembrar que esse controle, na hora que eu estiver passando por um momento financeiro delicado, que eu estiver de dieta, que eu estiver passando por alguma situação de saúde, que eu precisar da minha controladora, eu pego meu botão de volume e ponho lá no 10. Não, estou saindo de férias, estou indo para algum lugar assim, assado, vou relaxar, estou no final de semana, vou mexer com o meu jardim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu baixo o volume.
Então, isso está a serviço e agora pode ser visto, porque é um amor que vê, né? Então, essa defesa que machucou tanto, ela se torna uma força porque ela veio para a claridade, né? É isso. É Andrei, autorregulação emocional. exatamente. E falando nisso, conta do seu livro novo para nós. É, exatamente, gente, tá aqui, ó. Se você não se curar do que te feriu, irá sangrar em cima de quem não te machucou. É tudo isso que nós estamos falando, né? Quando a gente não toma consciência das nossas dores, a gente vai ter efeito dela nas relações e fazer todo esse movimento, porque toda ferida gera defesa e todo conjunto de defesa gera padrões afetivos que, associado aos modelos afetivos que nós tivemos dentro de casa, criam as nossas dinâmicas relacionais, ou seja, a forma como nós propomos aos outros, ao mundo, nos relacionar, né? Vai influenciar a forma que a gente lida com a gente mesmo, com os amigos, com o trabalho, com a relação de casal. Em todas as relações tem essa dinâmica. Então, eu considero fundamental essa percepção de quais são as nossas feridas, quais foram as defesas que nós desenvolvemos e como que isso impactou a nossa vida para poder estruturar o processo da cura interior. É disso que esse livro se trata, né? Essa percepção de que essas defesas que nós desenvolvemos, elas são, como a Dani disse, necessárias, úteis, são recursos que sem elas a gente não tinha chegado até aqui. Foi o que manteve a nossa sobrevivência, mas a vida pede crescimento, e o crescimento requer que a gente abra brechas. A imagem que eu tenho para isso, Dani, é dos insetos, né? E eu gosto de usar o exemplo da cigarra. A cigarra, todo ano, a gente vê a casquinha dela na árvore, porque aquilo é um exoesqueleto de quitina, é uma carapaça rígida que protege ela de agressões, que impede que ela seja machucada, que funciona como uma defesa muito útil e eficaz. No entanto, ali dentro daquela carapaça rígida, ela não cresce. Ali não tem espaço para o corpo dela expandir. Então, uma vez por ano, na época das chuvas, né? Por isso que ela vem anunciando as chuvas para nós, tem aquele fenômeno que a gente chama de muda ou de eclipse na biologia, que é aquele processo em que aquele exoesqueleto se racha e então a lagarta sai, a Cigarra. cigarra. Tá acontecendo um fenômeno muito engraçado. Já é a terceira vez que eu conto essa semana esse caso e todas as vezes vem na minha cabeça, lagarta, capivara, menos cigarra. Capivara! Lagarta tá no meu jardim o tempo todo. Capivara me irrita, entendeu? Lá no interior, comendo minhas plantas todas. E eu acho que eu tô precisando fazer uma metamorfose aqui, porque eu fico contando os casos e as duas se metem no meio. Mas como é que ela chama? Cigarra. A cigarra, né? Ela sai de dentro daquele exoesqueleto completamente vulnerável. E é o período que o corpo dela cresce, né? Então, aquele rasgo que acontece, ele acessa vulnerabilidade. Naquele momento ali que a cigarra está fora daquela proteção, ela vai crescer. Então, os períodos de crise, as nossas dores repetidas, né, as circunstâncias, elas nos convidam a olhar para isso. Às vezes as pessoas não sabem falar nessa linguagem que nós estamos utilizando, porque, claro, nós estudamos para isso, né, Dani? Mas as pessoas só dizem assim: eu tenho dedo podre para relacionamento. Significa estar repetindo um padrão afetivo, às vezes de abandono, ou de rejeição, ou de excesso ali nos relacionamentos. Ou às vezes Ou diz eu eu sou sempre abandonado, eu só encontro homem que não presta, mulher isso, enfim. é, Sou sempre exatamente. demitido. Estou sendo demitido, muda. E é interessante, né? Porque o, o Rossano tem uma frase que ele cita do avô dele que é muito interessante, né? Que o cachorro para onde vai leva suas pulgas, Uhum. né? Não adianta Eu gosto dessa frase. para onde a gente vai levar com a gente os nossos padrões. Então, às vezes, a gente tem uma expectativa mágica e infantil de que a mudança de emprego, de cidade, de casa, vão ser transformações mágicas. E no começo podem ser
questões que entusiasmam, geram alguma excitação nova, mas depois as dinâmicas vão se mostrar as mesmas com novos personagens, né? E repetir a história. O que leva-nos a intuir e a perceber que aquilo que se repete nos convida a perceber qual é o padrão que está por detrás. Uhum. E é E uma é das esse padrão. Ah, desculpa. É isso. É esse padrão que a gente observa que é onde tem um núcleo de dor com mais força, com mais energia, e é justamente esse que tem potência de se mostrar no campo das constelações. Eu sempre gosto de dizer que quando a gente está vulnerável, onde tem essa dor, quando você vai abrir o campo da constelação e que a gente vai acessar essa ferida onde o seu amor parou de fluir. Eu amo uma frase da Sophie Hellinger que ela diz que o amor que não flui inflama. É um amor que vai inflamar a minha alma, vai inflamar as minhas relações, vai inflamar o meu corpo, e aquilo que está inflamado tem bastante energia, tem bastante potência, então por isso mesmo a ressonância se apresenta com mais força no campo das constelações, né? E esse lugar da dor, da ferida, da vulnerabilidade, é o lugar mais sagrado que a gente pisa. Então tem uma frase que uma vez eu comentei com o René Schubert, que ele sempre fica assim: "Dani, eu gosto muito disso, que é a gente caminhar nesse campo das feridas dos antepassados e as nossas, esse é um campo muito sagrado, a gente tem que chegar nele pisando leve, a gente tem que chegar nele, com humildade, com deferência, com cuidado, com estudo", né. Então, eu acho que um dos objetivos do congresso do IBCF é justamente a gente poder, conhecer esses caminhos de trabalho e de atuação para conseguir caminhar de forma segura, sem, se aventurar, por exemplo, a abrir uma constelação para uma pessoa que está fragmentada, que está mal, que não está legal e que às vezes ela só precisa de um bate-papo, sabe, às vezes ela não vai conseguir nem fechar o olho se você for fazer uma jornada interna com ela. Então, a gente precisa ter o treino, o tato e o cuidado, né. Então, eu acho que a a constelação avança, ela caminha a cada ano, e a gente poder conhecer o que está acontecendo, né, com esses colegas que a cada ano o BCF está sempre renovando e convidando, é uma forma da gente também caminhar de forma mais segura nesse campo sempre, né. Também sinto da mesma forma. Gente, Congresso do IBCF vai ser dia 29 e 30 de agosto, em São Paulo. É aberto a todas as pessoas interessadas. Vão estar reunidos lá vários corações comprometidos com uma prática fiel, profunda, respeitosa, digna das constelações familiares, né? Isso que o Instituto Brasileiro de Constelação Familiar e as demais instituições preza e intenciona. Então, né, o Centro de Excelência, a Associação Brasileira de Constelações, vão estar todos lá reunidos exatamente para promover uma prática que esteja centrada nos princípios deixados por Bert Hellinger, na prática ensinada e exemplificada, e nesse campo dinâmico, vivo, que segue sempre apresentando para nós o novo e nos levando a jornadas profundas, e também sempre nos trazendo de volta ao que é potente, né? O Ailton Krenak, ele tem essa frase que diz, né, o futuro é ancestral, que hoje é muito utilizado, e é o que a gente vê mesmo, né? Quanto mais a gente evolui e a gente cresce, mais a gente volta para princípios originais essenciais. Na constelação, a gente também vê que o futuro também é ancestral, porque o mover-se para o futuro se alicerça na conexão com todas as forças e todas as grandezas que vêm de todos aqueles que vieram antes, e as suas bênçãos e o seu movimento de amor, de alma, deseja, né, nos levar para o mais e fazer com que esse fluxo
vá para frente sem inflamar, né? Linda essa citação que você fez, Dani, sem inflamar. E Da Sophie. para isso é preciso cuidar. É E nós vamos isso. estar falando disso, né, Dani? Vamos falar disso. Eu acho que existe também uma educação profunda para a gente mergulhar também nesse campo do auto-amor, que também é um outro livro seu e também o meu aqui, que foi relançado, né? O Abraço à Sombra, que trata justamente disso, que é esse foco da gente ter um profundo respeito por essas partes nossas, que quando a gente está entrando em contato com esses temas, a gente tem que dobrar a língua antes de falar mal da gente mesmo, que dirá dos antepassados. Eu morro de rir daqueles memes, né, que mostra o pessoal reclamando e falando dos antepassados, e os antepassados rindo, dando risada, porque, assim, é como se a gente tivesse uma ousadia de ir lá e fazer, ó, eu vou te mostrar como é que vocês podem fazer melhor. Então, acho que o Bert, ele foi um visionário de ver isso bem antes do tempo. Então, assim, se a gente tem que ter respeito por eles, isso também se reflete na gente, porque nós somos a ponta da lança, né? A gente é a creme de la creme, o sonho dos nossos antepassados, daquilo que toda a existência foi culminando para poder trazer a gente até esse ponto. Então, uma frase que eu sempre falo também é: olha só, gente, vamos ter muita compaixão e muito respeito para falar de todas as nossas versões anteriores, especialmente as que erraram feio, porque elas não sabiam o que a gente sabe hoje, e a gente só sabe o que a gente sabe hoje graças a elas, né? Então, eu acho que um constelador que tem essa visão, ele vai entrar no campo com muito mais deferência, sabe, Andrei? E, assim, o cliente, ele percebe. O cliente percebe uma abordagem, uma investida Postura respeitosa, né? que leva esse respeito, que leva isso em conta, né? Eu acho que a gente vai poder aprofundar bastante nas nossas aulas, a gente vai dar aula um seguido do outro, né? Então, acho que a gente pode até, de repente, fazer um dueto em algum sentido aí, viu, meu amigo? Tá certo. Rossandro vai também? Rossandro vai estar lá? Ah, maravilha. Esqueci. Vai ser uma alegria. Acho E que o aí, Inácio Inácio? entrou aí, Inácio. Não entraram perguntas, o pessoal está tímido. Como a gente não tem muito tempo hoje, acho que a gente não tem condição de abrir muito para perguntas, mas quem quiser, a Daiane coloca aqui no palco, mas enquanto ninguém faz pergunta, o Rossandro estará online com a gente, tá? Que ele não vai conseguir vir presencial por causa da agenda dele, mas nós teremos 2 dias intensos nesse congresso, e esse congresso, ele tem muita prática. Nós vamos ter a tarde da sexta e a tarde do sábado com o Renato, com a Elza, e realmente vai ser um lugar ímpar para a gente poder fazer algo maravilhoso. Mas um grande sonho, André e Dani, eu ouvi no início a Dani falar que ela se considera uma fundadora, e ela que ela participou do início de toda essa história, que foi um grande objetivo para a gente, a questão da união de forças. Então, o IBCF, ele sempre pregou a união das associações, das escolas, das pessoas, todas aquelas pessoas que fazem o bem pelas constelações e que seguem o nosso querido mestre Bert Hellinger. Então, aqui está o espaço aberto para todos. Eu não vejo outra oportunidade como essa, nesse momento que as constelações estão passando. Então, é importante, temos autoridades como o Andrei, como a Daniela, como o Rossano, como o Renato, como o Elza, como muita gente maravilhosa, como a gente vai fazer muita coisa nova. Mas, Andrei e Dani, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. E aí vocês respondam, porque eu vejo que vocês dois, junto com o Rossandro e com o Margarida, estão caminhando bem juntos e muita coisa bacana. Vocês formaram um grupo muito interessante. E eu acompanho vocês, eu vi que vocês foram para o exterior, fizeram muita coisa. E o que veio dessa viagem que vocês fizeram aí para a África? E aí aproveita e responde essa pergunta aqui de baixo.
Quer Ixi, começar, Andrei? dá uma live, né, Dani? Sim, nós somos amigos, Inácio. Então, para nós é um prazer estar juntos, conviver e desfrutar da presença uns dos outros. E a gente, sempre que pode, a gente cria essas oportunidades. Uma delas foi essa caravana de voluntariado para a Fraternidade Sem Fronteiras no Malawi. Nós fomos a Nação Ubuntu, que é o projeto da Fraternidade Sem Fronteiras, junto ao campo de refugiados de guerra de Dzaleka, no Malawi. E lá passamos uma semana de voluntariado, entrando em contato com as mães do campo e acolhendo mães de família que acabam recorrendo à prostituição para dar de comer aos seus filhos, reconhecendo a situação dificílima dos refugiados lá e, sobretudo, estabelecendo conexão humana. Esse foi o propósito da nossa viagem e o que a gente viveu e experienciou. E todos nós, claro, voltamos muito, muito tocados, muito sensibilizados, porque não tem como você pisar num solo sagrado como aquele e conhecer pessoas tão sagradas e com tanta força e com tanta grandeza e não se sensibilizar com a imensidão da dor e da força, da vulnerabilidade e da grandeza deles, né? Então foi algo que mexeu muito, muito com a gente, né, Dani? Muito. E assim, para mim, eu já tinha feito uma live há uns 5, 6 anos atrás sobre as Ordens da Ajuda e a Fraternidade Sem Fronteiras, junto com o Andrei, porque havia ali um entendimento que muitas vezes na constelação familiar a gente também fica circunscrito àquelas consciências mais próximas da gente, familiares. No entanto, a família humana atua, então a gente vê isso em vários movimentos de constelação, em relação a feridas coletivas ligadas ao campo de determinado povo, a essas movimentações dos êxodos e das necessidades dos povos de saírem dos seus países em guerra. Então, tudo isso atua de forma frontal e muito presente no campo das constelações, porque isso ressoa como um trauma coletivo que vai passando de geração em geração. Então, o assunto da Fraternidade Sem Fronteiras, ele é de todos, e ele atua também. Então, não deixa de ser também uma educação emocional nesse sentido coletivo, né? E foi uma experiência incrível, né? Eu imagino, então, como o Bert também saiu quando ele trabalhou tudo isso também, e eu imagino que para vocês foi um doutorado, né? Em todo esse movimento da vida, das constelações. E eu acho que vocês vão poder também falar um pouquinho lá no congresso, já que vocês vão estar juntos, vão ter bastante tempo. Mas, gente, olha, eu queria muito agradecer o tempo de vocês. Eu sei que a agenda de vocês é bem apertada. A Dani sabe o quanto eu considero essa nossa parceria, amizade, já passamos perrengue junto, um monte de coisa. O Andrei é uma pessoa que eu aprendi a admirar nesses últimos tempos, esteve já no último congresso, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Eu tive no lançamento desse livro e eu recomendo, que vale a pena. Então, é isso, gente. A gente é uma constelação de pessoas, cada um do seu jeito, mas essa união faz algo maravilhoso. E o quanto mais pessoas nós pudermos ajudar, mais também a gente está ajudando a gente mesmo. Então, bora lá para esse congresso, vamos tomar café, vamos abraçar muito, né? Já que a Dani fala no livro dela do abraço. Então, queridos, dê suas considerações finais. Inácio, só uma pergunta: o congresso também vai ter transmissão online, né? Para as pessoas Vai que ter, estão. sim, presencial e online. Então, Presencial gente, aproveitem para seguir o perfil do IBCF aqui no Instagram, aproveitem para conhecer, para verem aí todo o line-up das pessoas que vão estar no congresso, porque eu acho que vai ser muito rico. Vocês podem participar de casa também, não precisam necessariamente ir presencialmente, não precisa ser associado, embora os associados tenham um valor diferenciado. Hoje eu e a Andrei, a gente teve essa conversa super rápida, que eu vou dar uma outra aula agora, eu não conseguia entrar mais a fundo, mas em respeito aí às perguntas das pessoas que mandaram aqui antes, né, a Eliana, entre outras, a Suzana, enfim, eu tenho certeza que sempre aqui nas aulas que tem semanais do IBCF, sigam o perfil, porque tem vários outros especialistas trazendo esses temas de forma delicada e competente. Então, aproximem-se do IBCF para vocês estarem mais próximos da constelação familiar e também
do Congresso. Espero vê-los lá. Obrigada, Inácio, pelo convite. Muito bom que a gente vai estar junto, Andrei. Amo vocês. É isso, uma alegria, sempre um presente estar junto de vocês, aprender com vocês, partilhar esse campo tão cheio de força, tão cheio de grandeza. Quero agradecer, Inácio, o seu carinho, a sua organização, a competência de todos os amigos que fazem aí as 3 instituições e tão concentrados, né, em trazer essa união desse movimento e proporcionar esses momentos. Então, obrigado por esse congresso, vai ser uma alegria fazer parte dele. Quero convidar mesmo as pessoas a estarem conosco lá presencialmente em São Paulo, a participar online e se darem esta oportunidade de mergulhar profundo, tá bom? Nós estamos entusiasmados, ou seja, cheios de alma, cheios de presença, cheios de conteúdo lindo para partilhar e espero encontrar vocês lá. Muito obrigado, gente. Até a próxima. E fiquem atentos no Instagram do IBCF, que vão ter novidades. Agradeço muito a Dani, ao Andrei. E não vejo a hora da gente estar junto, se abraçar, se beijar e fazer muita coisa boa pelas pessoas. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tá, um abraço. Tchau, tchau.